Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Carla Caroline, sou estudante de Letras Português, estou no sexto período e sou também petiana do PET Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Enciclopédia e eu vim tratar um pouco sobre o objeto de estudo da minha pesquisa, que são os metaplasmas. Essa pesquisa está sendo orientada pelo professor Marcelo Amorim Cibaldo e nós vamos tratar um pouquinho sobre o que são metaplasmas, suas categorias e alguns exemplos. Mas o que são metaplasmas? Metaplasmas são alterações fonéticas e ortográficas que ocorrem em certas palavras durante a evolução de uma língua. Esse termo vem do grego e significa o que está representado no meio das palavras. Essas mudanças podem ser tanto por acréscimo quanto supressão, substituição, transformação ou transposição de sons. Temos algumas categorias dentro dos metaplasmas. E a primeira delas são os metaplasmas por acréscimos. Temos 4 tipos. O primeiro é alongamento, que é a adição de uma vogal para alongar o som de uma palavra, como na palavra do, que torna-se dou. Temos a epêntese, que é a adição de um som no meio da palavra, como na palavra em latim estela, que virou estrela em português. Temos a paragoge, que é a adição de um som no final da palavra, que temos como exemplo a palavra clube, sem o E no final, que vira clube com E no final. Temos por último, na categoria de acréscimos, a prótese, que é a adição de um som no início da palavra, como a palavra em latim scribere, que torna-se escrever em português. Em seguida, temos os metaplasmas de contração ou crase. E o que são isso? São metaplasmas que têm fusão de sons, como por exemplo na palavra em latim videre, que torna-se ver em português. Na próxima categoria, nós temos os metaplasmas de elisão ou queda. O primeiro deles é a férese, que é a eliminação de um som no início da palavra, como orológio em latim, que torna-se relógio em português. Temos a apócope, que é a eliminação de um som no final da palavra, como totale, que vira total. A plologia, que é a eliminação de uma sílaba no meio da palavra, como digito, que virou dedo. A sinálefa, que é a fusão de dois sons entre as palavras, que é D-O, torna-se dó, apenas uma. A síncope, que é a eliminação de um som no meio da palavra, como legale, que vira leal. Temos também os metaplasmas de permuta, que são 5. O primeiro deles é a apofonia, que é a substituição de uma vogal por outra, como em amico, em latim, que evolui para amigo, em português. A assimilação, que é a igualação de sons diferentes, como persona, em latim, que torna-se pessoa. A dissimilação, por sua vez, é a diversificação de sons iguais, como Marcília, que torna-se Marcélia. A sonorização é quando um som surdo torna-se sonoro, como lupo, que vira lobo. A vocalização, que são quando vogais substituem consoantes, como na palavra octo, que vira 8. Vemos essa substituição da consoante C para a vogal I em 8. Temos mais uma categoria de metaplasmas e essa é a metaplasmas por transformação. Temos a desnasalização, que é quando um som nasal torna-se oral, como na palavra Lisboa, que torna-se Lisboa. E a nasalização, que é o contrário, que é quando um som oral torna-se nasal, como na palavra sic, que evolui para sim. Temos por último a categoria de metaplasmas de transposição. Temos 4. A diástole, que é o movimento do som em direção ao final da palavra,
como tenebras, que evolui para trevas. A hipértese, que é quando o movimento de uma sílaba vai para outra, como coreu vira couro. A metátese, que é a troca de posição de sons dentro de uma mesma sílaba, como na palavra pro, que evolui para por. Vemos essa troca do R do meio da palavra para o final. A sístole é o movimento do som em direção ao início da palavra, como na palavra amávamos, que evolui para amávamos. A partir dessas categorias e exemplos, fica evidente que os metaplasmas são uma parte essencial na evolução linguística. Eles nos ajudam a entender como e por que as palavras mudam ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história das palavras e que tenham compreendido melhor sobre esse fenômeno fascinante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus colegas. Se inscreve também no nosso canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!